Bom dia, paz do Senhor. Eu estive ontem na igreja do meu filho Júnior, Ministério Oliveira, ali na rua Doutor Augusto Figueiredo, na curva do S, número 157, se não me engano, 154, ali na curva do S. Ontem foi dia terça-feira, 16 de junho de 2020. Eles estão com uma campanha lá forte. Mas o que me achou interessante, o Júnior me chamou para ir lá. E eu costumo estar muito enrolada, mas ontem Deus ajeitou o dia para que eu estivesse lá e eu fui. Mas o que me chamou a atenção lá foi que veio um pastor de fora ajudar o Júnior, pastor Jefferson e sua esposa. E ele chamou o cunhado dele, pastor Alexandre, e a irmã dele, de outra igreja, parece. E tinha outros pastores lá, inclusive eu, que sou da Assembleia de Deus, Jesus Bálsamo e Gileade. O Júnior é do Ministério Oliveira. Eu não conheço esses pastores, não conheço, mas vieram de outra igreja ajudar no Ministério Oliveira. Então foi um culto, irmão, onde a presença de Deus foi muito forte. As profecias, irmão, o meu celular ele não grava muito, ele grava meia hora e para. E eu tenho como prioridade gravar a palavra. Mas consegui gravar o testemunho, ele grava mais uns minutinhos depois que para. Então eu fui já gravando um pouco, gravei um testemunho da nossa missionária Maria, que é daqui, mas estava doente e foi curada lá através da vida desse pastor Jefferson, né? Foi entregue muita profecia. Eu pedi a Maria para que desse testemunho lá, para honrar o profeta. Porque uma coisa que eu tenho visto muito, irmão, principalmente na minha vida, é que a gente ora, pessoas são curadas, a gente ajuda muita gente. Mas é tanta gente falando mal, e as pessoas que podem se levantar e falar, não, pastora Márcia, pastor Júnior, pastor João, falar bem, são poucas, elas se guardam. Há algum tempo atrás eu estava muito para baixo mesmo, porque você planta, você quer colher, né? Já estou pregando há anos e até hoje a gente não conseguiu alugar o nosso espaço, a nossa igreja, né? E eu pensando, poxa, Deus abençoou financeiramente tantas pessoas, oramos tanto aqui para que Deus abençoasse, pensamos, as pessoas vão dizimar, elas vão ofertar e nós vamos conseguir, porque o dízimo ele é retorno. O dízimo, ele significa eu sou dependente de Deus. Tudo que eu venho na minha mão veio de Deus. E se veio de Deus, café, irmão. Se veio de Deus, eu tenho que devolver os 10% de Deus. E as pessoas não entendem isso. Elas roubam a Deus todos os dias. Porque todos os dias Deus coloca, sim, dinheiro na nossa mão, providência de Deus. Então, 10% é para sustento da igreja. Então é muito triste com isso, que eu falei, poxa Deus, teve gente dando testemunho, comprou carro novo na loja, teve pessoas que venderam casas que já tinham, como é que fala, tinham sido invadidas, depois que nós oramos, né, aqui, Senhor, recebeu telefonema, a gente recebeu telefonema de advogado, de causas perdidas, causas que não tinha jeito, né, casas próprias que foram invadidas e a pessoa, depois de anos morando, ligar e falar, olha, eu quero comprar essa casa, comprar para quê? Você já está morando lá há mais de 10 anos, né? Continua morando sem pagar. Então, o que se entende com isso? A gente ora, pessoas são abençoadas, mas poucas pessoas chegam e falam, não, pastor... Então, eu falei para a minha missionária da minha igreja, ela estava doente, falei, se ele te orou e você foi curada, você tem que dar testemunho para honrar o profeta, né? E eu fui até esse pastor, eu não conheço, ele também não me conhece. E eu falei, pastor, a missionária ele quer dar testemunho, ele agora, né? Porque as pessoas, se não der testemunho, as pessoas não acreditam na glória de Deus. Eu estou gravando esse vídeo para que fique claro, irmão, a necessidade de você bancar a obra de Deus. Mas, na verdade, você não vai estar bancando. Porque pessoas que não conseguem dizimar são pessoas...
O dízimo, ele trata a avareza. Pessoas que são completamente apaixonadas por dinheiro, elas são assim. Aí elas falam, eu dar dinheiro pro pastor, dar dinheiro para sustentar pastor. Mas na verdade, irmão, eu vou... Que culto lindo ontem. Tava sentindo falta, irmão. Tava sentindo falta mesmo. Que coisa linda, irmão. O louvor, não deu para gravar tudo. O meu filho, eu não passo a mão na cabeça de filho, irmão, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, tá errado eu falo. Mas eu quero honrar o meu filho, caramba, não deu para gravar ele no final, ele louvando, irmão, a manifestação de Deus. E o pastor que pregou, o pastor Alexandre, eu vou estar colocando agora um pouquinho do que eu gravei do culto. No final daqui que eu vou falar, você vai ver um pouquinho. Nessa época de coronavírus, irmão, não tem ninguém com coronavírus dentro da igreja. Pessoas, ao contrário, irmão, não deu para gravar. Pessoas dando testemunho. Muita obra de feitiçaria quebrada. Pessoas grávidas, sabe? Com obra de feitiçaria para poder o bebê morrer. Maldições hereditárias. Pensa, olha como as coisas de Deus são tremendas. Tinha uma varoa lá, irmão, que eu já fui do Ministério Oliveira, que ela ia grávida, com uma barriga, e eu falava, fulano, esse neném vai nascer aqui. E ela vinha, ela fazia questão de vir, só que seu marido estava na cadeia, estava preso. Irmão, quando ele saiu, no início ele não foi não, mas hoje ele estava lá, cantando, irmão, ele cantou com uma voz, cara cheio de presença, chamando as pessoas, os membros à responsabilidade, porque o culto terça-feira estava cheio, porque é culto de terça-feira estava cheio porque é culto de vitória, culto de quebra de maldição, né? Culto de vitória financeira, vitória sentimental. Então fica lotado. Mas o culto de domingo, de adoração, olha só, o cara saiu do presídio, louvor. Já falou, pegou o microfone e falou, já vou marcando com o pastor que eu quero me batizar, aceitou Jesus, eu quero me batizar. Caramba, e Deus já fazendo promessa pro filho dele lá, o filho dele pequenininho na bateria, irmão, tocando bateria, o pai cantando e ele na bateria, tá entendendo? É para isso que a igreja serve, para restaurar vidas. E ali, a pastora que veio não conhece ela, eu conheço, mas ela não conhece. Ela virou e falou, varoa, pros dois, para esse casal, essa criança de vocês é escolhido desde o ventre. Deus me mostra uma batalha para ele nascer, irmão. Que o médico falava, pô, tem alguma coisa errada aqui, pô, que não sei o quê, né? O médico sem conseguir entender, não era para essa criança ter nascido, mas Deus falou que ia nascer e nasceu, né? E foi entregando o rolo. Aí a mãe, porque um estranho, é assim que Deus fala, irmão. Deus pega você, leva para uma igreja, não tem essa história de ficar contando teus problemas para pastor, não. Tem que ouvir a palavra porque é Deus falando, tá? Desabafar é uma coisa. Agora, querer falar direto com Deus é outra completamente diferente. Eu sempre quis falar direto com Deus, né? Quando eu era da igreja, meu pastor me chamou para fazer um gabinete, o pessoal riu pra caramba. Eu falei, vai apanhar, não sei, o gabinete é terrível, né? O pastor quando chama no gabinete. Mas ele falou assim, pô, Márcia, todo mundo vem aqui, conversa comigo, fala o que está acontecendo, mas você não, ele irritado, né? Pô, porque você não fala nada, o que está acontecendo na tua vida? E minha vida tava, né? Meu casamento acabando, meu filho nas drogas, Stephanie não falava, Diana quase morreu no ventre, minha vida financeira indo por água abaixo, né? Tinha que buscar meu filho na Vila Aliança, usando droga, tal, no tráfico, e eu não falava nada com o pastor, e ele, pô, todo mundo fala. Aí eu virei e falei, ele irritado porque eu não falava, eu falei, pastor, quando eu oro em casa, que eu chego na igreja, que o Senhor começa a pregar tudo que eu oro em casa, eu vejo Deus usando a sua boca, eu vejo Deus falando comigo através da sua boca. Aí ele é mesmo? Eu falei, pastor, é forte, tudo que eu oro em casa, eu chego aqui, é como se em casa eu falasse nessa conversa, em casa eu falo, quando eu chego aqui que o Senhor começa a pregar, eu vejo Deus falando comigo tudo que eu falei com ele dentro do quarto. Então, não vi necessidade de falar com o pastor. Irmãos, existe igrejas onde verdadeiramente Deus está curando, tá? Se você não quer dizimar, amém. Mas a avareza é um pecado. O ser humano tem obrigação de bancar a obra de Deus, tá?
E outras profecias foram entregues, irmão. O mesmo pastor que pregou, essa pastora entregou profecia para a igreja inteira, todo mundo chorando, porque não pensa, um estranho, falando, ó, Deus me mostra que você é assim, assim, assim. E a pessoa, porque é verdade. Se algo, a missionária Maria, que é daqui da igreja, só ela, os filhos dela e o médico sabia que ela estava com cisto no útero. Aí vem o pastor Jefferson e fala, Deus me mostra que você está com cisto no útero. Deus manda te dizer que vai te curar agora. Aí ele pediu a pastora botou a mão, os dois começaram a orar. Maria disse que a noite toda ela sentia aquilo queimando, queimando, queimando. E assim que ele orou, que a pastora botou a mão e eles oraram, ela sentiu que aquilo estava queimando. E o cara não sabia que ela tinha cisto. Então quem sabia? Deus. Deus revela através do homem. Essa é a igreja do Senhor, que muitos estão querendo botar abaixo, que muitos falam que não é necessário mais o templo. Que muitos falam, não é necessário para a igreja não, irmão. Eu sou igreja, vou ficar em casa. Aí daqui a pouco tá xingando palavrão, falando palavra torpe, andando com shorts, com 2 palmos, né? Que como diz a minha mãe, para onde você vai? Com Deus, porque eu já usei, irmão, eu era do mundo, dá licença, né? Quando o Espírito Santo entrou em mim, Deus começou a mudar, não foi o homem, não. Não foi o homem que ficou falando da minha roupa, não. O Espírito Santo veio suavemente veio me falando, e só que tudo que ele falava, ele me ajudou. De maneira nenhuma, alguém que anda com shortinho, com bumbum de fora, que é assim, para seduzir outros homens, vai andar de saião se o homem falar, varoa, fica aqui na igreja, tem que usar saião, pelo amor de Deus. Não, é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça, tá? Do pecado e do amor. A primeira vez que eu vesti um saião, eu estava me sentindo linda. Ou seja, quem me faz me sentir linda? O Espírito Santo. O homem não tem esse poder. O que está sendo falado agora através da minha vida. Irmão, se Deus está te dando, devolve os 10% para que o pastor pague aluguel. Toda vez que eu vou na igreja do meu filho, eu escuto profetas que vieram de longe falando, pastor, eu vejo, o senhor está aqui porque Deus ainda quer essa igreja. Irmão, é uma igreja muito pequena. Eu acho que tem 10 metros assim e uns 9 assim, é muito pequena. Ontem estava lotada. Eu vou botar o vídeo, você vai ver que eu consegui gravar um pouco, mas não dava para gravar as pessoas que estavam do lado de fora. Pensa numa igreja onde a presença de Deus é tão forte, Ministério Oliveira, ali dentro da Vila Aliança, dentro da comunidade. Pensa numa igreja que estava tão cheia, que as pessoas estavam em pé do lado de fora, em pé dentro da igreja, tinha gente em pé, e as pessoas não queriam ir embora, porque era notória a presença de Deus. Então não fica batendo palma para esses palhaços que fala, vamos acabar com a igreja, vamos destruir o templo, que são filhos de Satanás. Não precisa dizimar, irmão, deixa o pastor ficar com a cabeça quente. Deixa o pastor com a cabeça quente. Agora mesmo meu irmão me mandou um vídeo, o pastor que fracassou. Porque a gente prega aqui desde 2010, a igreja está vazia. Eu sinto como se eu estivesse fracassado. Sinto. Só que as pessoas me ligam e falam, poxa, tu orou pouco. Dão testemunhos. Teve há um tempo aqui atrás, eu estava triste pra caramba, estava falando isso. Estava triste pra caramba, eu falei, poxa Deus, para malhar a gente, é um monte de gente. Mas para pegar o microfone ou falar com, pô, irmão, pastora Márcia, pastor João, pastor Júnior, pastor fulano, pastor Alexandre, Jefferson, Cicrano, missionária Maria, diácono Roberto, oraram, nós fomos curados, homem de Deus, na hora que eu precisei me ajudou, são poucos. Irmão, no dia que eu falei isso, na semana que eu falei isso, veio uma pessoa que veio de longe, eu estava no Ministério Oliveira, e ela veio até a igreja, ela estava há anos na igreja, irmão, e ela queria falar em línguas, só que ela não falou nada comigo, ela falou com Deus. Ela pegou um Uber, veio de outro bairro, entrou dentro da comunidade, pediu Uber para deixar ela lá dentro da Vila Aliança. Eu não moro na Vila Aliança, então vê a distância, muita distância. Foi até lá, um culto onde eu estava sendo alvejada, porque era um tal de querem minha cadeira, que querem. Pastora, vejo gente querendo tomar essa igreja do pastor João e da senhora, em derrubar vocês como líder dessa igreja, uma obra de Satanás, só que tinha chegado o nosso tempo. Deus já tinha falado que a gente ia sair de lá.
Deus já tinha falado, antes de irmos, Deus falou que não ficaríamos. Então, tudo, nossa vida, está no controle de Deus. E eu ali naquele coisa, Deus falou assim, toca nela. Aí fez um corredor, quando eu toquei nela, comecei a orar. Ela começou a falar em língua, eu comecei a rodar ela rodou. Aí caiu arrebatada na igreja. Nisso que ela caiu arrebatada falando em língua, eu fui orar outras pessoas. Eu até brinco que dizem que as pessoas que me falaram que as crianças ficavam pulando nela, por cima dela. Eu não vi isso, irmão. Mas dizem, né? Não sei se foi brincadeira, mas a glória de Deus. E essa pessoa, nessa semana que eu estava muito para baixo, a pessoa veio aqui, falou que queria muito falar em línguas, que foi a uma determinada igreja, aí não falou o nome da igreja, não honrou a igreja. Falou que tinha orado a Deus, falou que foi até a igreja, mas não falou o nome da igreja. Falou que, aí olhou dentro dos meus olhos e falou assim, não precisa dizer quem me tocou, né? Porque toda a honra e toda a glória é a Deus. Amém, concordo com ela. Plenamente concordo. Concordo plenamente. A honra é de Deus, a glória é de Deus, e Deus me batizou, tal. Só que ela não sabia que eu estava me sentindo inútil, para baixo. Que um monte de gente, durante anos, tem, sabe, só... Pô, pastora Márcia não fez visita, pastora Márcia não me ligou, mas é incapaz. Conhece a parábola dos 10 leprosos? Pois é, nesse nível. Eram 10 leprosos, Deus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer? É isso que eu e o João temos vivido. Temos orado muito, feito muita visita nos lares, irmão. Meu celular toca o dia inteiro. Às vezes me ligam, irmão, é assim, eu agora dei para tirar, porque senão eu não cuido da minha mãe, eu não cuido dos meus cachorros, eu sou mãe, vou em mercado, meu dia é corrido pra caramba. Então eu tiro uma hora, tem que falar comigo pelo WhatsApp. Ligar é complicado. Eu paro, respondo todas as mensagens do WhatsApp, vou fazer as coisas, volto, porque se eu não conseguir separar isso, eu não consigo administrar minha vida como esposa, como mãe, cuidar da minha mãe, cuidar dos meus filhos, da minha casa. Eu não consigo, eu preciso administrar isso. E ela foi e falou, né, que pediu a Deus, que foi a determinada igreja, não falou o nome da igreja, olhou na minha cara e falou, não precisa dizer o nome da pessoa que foi usada. E riu. Vamos dar toda a honra. Eu amei. Só que eu tava me sentindo tão mal. Depois que ela foi embora, isso num culto de Vitória, irmão. E olha que ela me ligou e falou assim, Márcia, depois, porque eu não sabia que ela tinha orado. Quem é que sabia? Deus. É assim que Deus trabalha. Deus usa os profetas dele na terra. Ela me ligou e falou, Márcia, eu fui aí com propósito, foi falado ontem, e eu falo isso o tempo todo, tem que ir para a igreja com propósito, irmão. Eu quero falar em línguas. Ela já estava há anos na igreja e queria falar em línguas, amém? E eu já orei ela, quando eu orei ela começou a marchar, ela achou isso engraçado. Eu orei ela rodou, nunca tinha rodado. Eu orei ela começou a falar em línguas, mas ninguém sabe disso, porque ela não cita meu nome para ninguém. Ela diz que toda honra e toda glória é para Deus, e eu concordo com ela. Mas e essa tristeza de se achar inútil e de ser alvejada todos os dias quando eu deixo de fazer uma coisa? Faço 10 coisas, as pessoas não agradecem as 9 que eu fiz, mas se levantam, a mesma pessoa, não estou falando de um monte de pessoa não, uma que eu não fiz. Como é isso? Não honrar seu pastor. Esse varão que saiu do presídio falou, não, pastor, vou batizar. Ele pediu o microfone no final e falou, irmãos, vamos vir para o culto. Hoje está cheio. Falou para todo mundo. Pena que meu celular já não tinha memória para gravar. Hoje está cheio porque a campanha de Vitória está lotado, mas domingo foi o dia do pastor e só estava eu e o pastor aqui. Tu tem noção que domingo, que é considerado o dia do Senhor, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou, foi no terceiro dia, foi no domingo, então considerado o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou. Não foi ninguém na igreja para adorar. Domingo é dia de estar na igreja adorando a Deus, não foi ninguém, porque não era dia de pedir. Como assim, irmão? E pior também, para piorar um pouquinho, né? Porque pior do que isso não tem. Toda a honra e toda a glória ainda é de Deus. Mas nós, pastores, também queremos ser amados. Se você cortar a gente sangra. Domingo foi o dia do pastor.
Ninguém foi para a igreja. Eu recebi uma mensagenzinha. Alguém mandou uma mensagem falando Feliz Dia do Pastor. Uma pessoa. Para mim e para o meu esposo. Tenho certeza que mandou para o meu esposo. Só que o celular dele quebrou. Então foi uma mensagenzinha de um pastor. Nessa mesma semana, onde essa menina fez isso, que fez eu ficar, eu entendo que toda honra, se tem alguém que dá honra, que sabe que é pó e cinza, se alguém sou eu, irmão. Se você ver minhas pregações, você vai entender isso. Mas eu precisava de um abraço, de um carinho como qualquer pessoa. Eu precisava sabe, falar obrigado por orar pela minha vida. Não desiste não, sabe? Porque parece que tudo que a gente está fazendo é em vão, é inútil, não está gerando. Quem planta, irmão, quer colher. E a gente tem plantado, mas não tem visto os frutos, né? Um ou outro dá testemunho. Na mesma semana que ela fez isso, que eu fiquei um pouco, eu ainda falei com Deus, eu comecei a orar, falei, Deus, se tem alguém que sabe que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, se alguém sou eu, você conhece meu coração. A única pessoa que conhece a gente por dentro é o Senhor. Mas, cara, Deus, eu vejo outros pastores aí sendo honrados. Não tem honra, pai. É um ministério sem honra. Ser pastor é um ministério sem honra. O pessoal só arrebenta, só diz que a gente é ladrão. A gente está tirando dinheiro do bolso para comprar cesta básica para as pessoas, porque tem uma galera chamando a gente de ladrão e a gente não tem de onde tirar. Mas as verdades é que as pessoas continuam pedindo cesta básica, continuam ligando, pedindo remédio. A gente precisa de um lugar maior. Perdi a conta de quantos profetas foram usados com meu filho, dizendo, pastor, o senhor está aqui por um tempo, mas eu vejo o senhor no galpão grande. Sabe por que o galpão grande ainda está parado no mundo espiritual? Porque Deus abençoa as pessoas na terra, mas elas não retornam o dízimo do Senhor. Deus tem abençoado e muito a vida financeira de muita gente, mas elas não retornam o dízimo, elas não ofertam, elas têm um amor de dinheiro muito grande. Aí logo em seguida, irmão, nessa semana que eu fiquei triste, eu falei, Deus, mas uma honra, né? Falar assim, poxa, Deus usou a Márcia, sabe? Honrar a igreja, porque a igreja que eu congrego é aqui, né? Poxa, caramba, nessa semana veio um pastor, posso até falar, né? Pastor Marciano aqui. Um dia a casa dele pegou fogo, estava indo dirigir a consagração. Estou falando, irmão, porque ele veio aqui, eu não gravei. Ele veio aqui, falou para todo mundo que estava na igreja, a igreja estava cheia. Então eu posso falar. Teve uma vez que eu estava indo para a consagração, teve um churrasco aqui em casa à noite e começou a ver meu sobrinho Júnior, falou, tia, olha a fumaça, a gente não sabia de onde era. De manhã eu fui dirigir a consagração, eu e João de moto, e eu falei, João, a casa do pastor Marciano pegou fogo. A filha dele, ele tem uma filha que necessita de cuidados especiais, e ela ligou o fogo, eles não viram, a casa pegou fogo, quando viram já tinha queimado tudo, perdeu tudo. E quando foi a hora do almoço, eu vendo, a gente ia assar mais carne, né? Muita carne que tinha sobrado. Olha como Deus faz. Não sobra, irmão. Nesse dia sobrou. E eu falei, João, o pastor Marciano tá com a casa toda queimada, queimou tudo. Vamos chamar ele, a esposa dele, a filha dele, para vir almoçar aqui conosco. Tem carne suficiente, ele não tá com cabeça. E eu fui lá e chamei. O pastor Marciano veio, ele começou a chorar. Por causa de um carinho. Esse carinho é necessário, ele é um pastor, mas ele precisava desse carinho, ele começou a agradecer a gente, começou a chorar, porque no momento mais difícil, alguém abraçou, eu e o João abraçamos, porque sabemos que pastores sangram, que pastores precisam também. E só que passou os anos, ele veio aqui, eu lembro desse churrasco até hoje, que eu tinha guardado um pouquinho de chocolate. Minha cunhada achou na geladeira, eu não tinha comido um chocolatinho que ela tinha feito. Ela pegou, ou seja, era o melhor. Ela pegou e deu para eles comer. Tá entendendo? Ela não guardou pra gente comer escondido, não. Tinha um pouquinho, ela pegou, só que era o meu, né? Eu não tinha comido. Para ela eu tinha comido, eu não comi. Eu guardei para comer depois aos poucos. Mas amém. Porque eu vi a minha cunhada querendo dar o melhor. Foi o que nós fizemos. Cara, o pastor precisa disso, irmão. Domingo foi o dia do pastor. Tu abraçou teu pastor? Tu falou? Dá tempo, vai lá. E ele veio, passou anos, irmão. Um pouco depois dessa menina falar, não precisa citar nomes, né? Não dá honra, glória para Deus. Esse pastor pegou o microfone e contou tudo isso, irmão. Ele falou, eu tô devendo uma visita a Marcinha,
E o pastor João, um tempão, ele me chama de Marcinho, pastor Marciano, o nome dele, mora aqui na rua. Tô devendo essa visita a Marcinho um tempão, e ele contou tudo o que aconteceu, e ele agradeceu. Caraca, eu me senti tão bem. Não é pelo muito obrigado, não, é por, sabe? Era um fruto que eu tava colhendo, pô, um tempão plantando, irmão. Tu não colhe fruto, mano. Não colhe. É muito dolorido. As pessoas vêm, são abençoadas e vão embora. E na mesma semana, essa eu não esperava. Por Deus, essa eu não queria. Eu e o João nos ligaram de outro país, né? E a missionária falou, pastora, o irmão fulano tá lá em outro país, perguntou que ele não tinha meu número, nem o do João, perguntou se a senhora pode ir buscar a esposa dele tá lá em Padre Miguel, tá na Cracolândia, que se chama, ali tem uma Cracolândia para Miguel, o senhor ir procurar, a senhora ir procurar, eu falei, dá meu número para ele, para eu falar com ele, e sim, diz para ele que eu fui, e eu e o João não pedi à igreja para estar orando, porque é complicado, a pessoa viciada em drogas, voltar, e nós fomos lá, entrei em lugares que eu nem sabia que existia, foi bom, lugares que eu preciso voltar, e fomos lá, irmão, e fomos, e as pessoas, foi batalha, porque quando a gente chegou lá, meu marido não queria falar que era pastor, né, e aí eu falei, amor, tem que dar carteirada aqui, porque eles estão pensando que a gente é polícia, a gente está perguntando pela menina, a menina usa droga, eles vão o quê? Proteger. Olha que coisa linda, eles se abraçam, eles se protegem, eles não vão entregar ela para quem é vocês que estão procurando ela, não vão. Aí teve uma hora que eu falei, varão, somos os pastores dela, viemos aqui buscar ela. Rapaz, na hora, vem aqui, pastor, vem, pastor. Levou a gente num lugar, caramba. E lá tava ela usando crack, nunca tinha visto um copo. Oramos, cara, eu saí de lá chorando, porque ela falou que não ia sair, tava magro o palito, saiu quase no andando, né? E eu comecei a chorar, nisso que eu comecei a chorar, falar, Deus, que coisa inútil é ser pastor. Essa menina era diaconisa, nós ganhamos ela para Jesus, ela se batizou, ela foi ungida diaconisa, Deus fez o casamento dela, Deus mudou a vida dela e agora ela volta para a lama, para o lixo. Que isso, Deus? E nisso, irmão, nesse propósito todo, ela veio aqui, pegou o microfone, e ela falou coisas que eu preferia até que ela não tivesse se exposto. Porque ela se expôs de uma tal maneira que eu não vou falar agora, irmão. Não vou se expor de uma tal maneira para honrar a mim e o João. Que caramba, eu preferia que ela não tivesse falado tanto. Só falado um pouquinho já estava bom, mas ela se expôs no profundo, irmão. Para honrar eu e o João. Então eu quero agradecer a todas essas pessoas que têm ajudado na obra do Senhor. No Ministério Oliveira, na Assembleia de Deus Jesus Bálsamo Gileade, na Igreja do Pastor Jefferson, igrejas se uniram, irmão, para ajudar uma a outra. Isso é vitória. Eu vou botar agora um pouquinho do culto, para que você veja. A palavra que Deus me deu confirma. Ontem Deus me deu uma palavra tremenda, que confirma tudo que foi pregado naquele lugar, irmão. Tudo que foi pregado naquele lugar. Que Deus tira do monturo e faz sentar entre príncipes. Deus tem dado vitória. Deus me deu uma vitória financeira muito grande, irmão. Muito grande. Muito grande. Mas em outros vídeos eu vou falar. O que eu orei a Deus aqui em casa, Deus usou o pastor Jefferson. O meu filho no final entregou o pastor que pregou, para a pastora que entregou profecia. Foi entregando profecia, tudo de Deus. Nada na carne. Assim te diz o Senhor, e era Deus mesmo falando. Veja um pouquinho do que eu gravei no culto e a pregação, amém? Para que isso venha edificar a sua vida. Mas importante, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Você precisa fazer parte do reino de Deus. Porque só entra na casa de Deus os amigos de Deus. Amém? Semana, levanta a mão, mais alguém? Levanta a mão aí. Tem mais alguém que recebeu vitória? Eu recebi 3 vitórias essa semana aqui, ó. Mais uma pessoa. Quem marcou essa semana? Na semana passada. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que recebe bênção, fica com vergonha de voltar a bênção. Quem recebe? É verdade. Aí Deus limita a bênção na tua vida. Você recebeu bênção da parte de Deus? Então conta aqui. Amém.
nossa gloriosa Pai do Senhor, amém? Amém. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor, né? Porque toda a honra, toda a glória é para Ele. E estou aqui para agradecer o meu Deus pelo que Ele fez na minha vida, né? Glória a Deus, aleluia. Semana passada, o pastor chamou eu mais 3 irmãs para estar orando aqui na frente. E quando ele começou a orar, a pastora colocou a mão na minha barriga. Eu senti algo queimando dentro da minha barriga. Glória a Deus. O pastor falou que eu estava com cisto. E, gente, ninguém sabia disso, além de mim, meus filhos e o médico que eu bati a ultra e a pessoa começou com cisto. Glória a Deus. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus me curou. Porque eu recebi minha cura, porque toda hora eu dou glória para Ele, né? Eu creio em nome de Jesus que é a segunda vez que Deus me cura. Eu agradeço a Ele todos os dias por as bênçãos, pelo milagre que Ele tem feito na minha vida, né? Eu agradeço. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem vontade, irmão. Glória a Deus, aleluia. Salve, irmãos do Pai do Senhor, amém? Amém. Minha bênção é: eu tenho uma pessoa que comprou meu carro, que está me devendo, que só Jesus. E eu falei essa semana, o pastor tinha pedido para pegar o envelope, e eu peguei. E eu falei assim: Senhor, eu preciso desse dinheiro porque você sabe que eu preciso fazer. E é para dentro da minha casa. E ontem ele me ligou e falou: Mayara, aí oi, mais uma vez ele vai dizer que está sem o meu dinheiro. Aí ele falou: tem como você me encontrar em Bangu, em tal lugar? Falei: olha, estou ocupada porque eu estou no culto, estou levando a igreja, a minha pastora vai chegar, eu vou perguntar ela se tem como eu ir aí. E ele falou assim: então tá bom, me responde rápido. Eu falei, liguei pra minha pastora ligada. Falei assim: ó, quem me devia tá pedindo pra mim buscar o dinheiro. Mas, irmãos, eu não sabia que ele ia me pagar o valor todo. Eu achava que era só aquela. Meu Deus! E aí eu virei e falei pra ele: fala, Alexandre, qual é agora o problema? Não tem dinheiro todo, já tô sabendo. Aí ele: cara, tem uma voz que fica o tempo todo no meu ouvido. Vai pagar minha serva. Meu Deus! Eu sempre não sei. Mas hoje eu acordei e falei pra minha mulher: arruma o dinheiro todo que tem aí dentro. Eu não vou nem pagar o aluguel da loja. E vou pagar essa garota. Eu falei: muito obrigada. Eu já saí de lá, trouxe meu voto, cumpri. Em nome de Jesus, porque a gente tem que ser grata ao Senhor. E as bênçãos estão por aí. Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui, ele vai dar vitória. Cadê ele? É assim? Vai. Para que entre o eu. Manda pra mão lá. Eu sou a glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o eu. Essa glória chegou aqui pra te dar vitória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Salve a igreja da paz do Senhor. Glória a Deus, Para aleluia. quem não me conhece, presbítero Alessandro, me junto com uma caravana aí abençoada. Glória a Deus. Glória a Luzia, minha esposa, a diaconisa Ana Paula. Vamos conhecermos mais uma família em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso me Júnior há muito tempo. Era obreiro lá no Pastor Carlos, né? Ô, glória. Benção tá aqui. Para quem não sabe, há 20 anos atrás, o irmão pediu para mim trazer uma palavra. Eu posso cantar um corinho? Eu gosto de corinho. Deus, aleluia. Há 20 anos atrás,